o dublê de professor e político Helenilson Cunha Pontes, né? Autor igualmente consagrado. É um prazer e uma honra participar dessa reunião ao lado desses luminares do direito público. Vamos dialogar um pouco, estou à disposição dos colegas. Obrigado, professor, a honra é toda nossa. Tiago, você já está gravando, né, Tiago? Está gravando já. Tá bom, então, pode soltar no YouTube, tá bom? Tudo mais. Professor Roque, para nós é motivo de muita alegria, muita felicidade em recebê-lo aqui na PET, mesmo que seja nessa modalidade virtual, que é o chamado novo normal, né? Então, a gente quer agradecê-lo imensamente. A gente sabe que o professor é muito ocupado, tem uma agenda muito atarefada, né? E nós, da PET e associados, enfim, alunos como um todo, ficamos muito felizes e honrados em recebê-lo aqui nesses grandes encontros do direito tributário. E, nesse momento, eu passo aqui a palavra para o professor Helenilson, que é o nosso diretor científico desse evento, e ele vai trazer algumas palavras e iniciar com as perguntas com o professor Roque. Professor Helenilson, tem a palavra. Boa tarde ao presidente Marcelo Magalhães, boa tarde ao professor Roque Carrasa, professor de todos nós, grande figura do direito tributário. Muito obrigado, professor Roque, por atender ao nosso convite. Nós criamos, professor Roque, esse evento chamado Grandes Encontros com grandes professores de direito tributário, onde nós selecionamos 6, 7 grandes professores para que possamos bater um bate-papo e, nessa nova modalidade, que isso possa ficar registrado para a posteridade, no YouTube, no canal da PET, e o pensamento de figuras célebres como o senhor professor Ives, professor Marco Aurélio Greco, professor Paulo, enfim, os grandes nomes que construíram o direito e constroem o direito tributário do Brasil. Então, eu tenho muita satisfação de estar aqui ao seu lado hoje. O professor Roque Carrasa é alguém que faz história no direito tributário brasileiro, tem uma obra que está na 33ª edição, que é o curso de Direito Constitucional Tributário, que já formou muitas gerações de tributaristas por aí. É uma bíblia do direito tributário brasileiro. O professor Roque, que é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que tem uma outra obra, que é um livro sobre ICMS, que é motivo também de citação quase que semanal pelo Supremo Tribunal Federal. Outra bíblia em matéria de ICMS no Brasil, que é o livro do professor Roque sobre ICMS. Portanto, 2 obras que são fundantes do direito tributário brasileiro. Por isso, o professor Roque é tão importante para todos nós como um grande mestre e um grande professor. Eu tive a oportunidade de ter o professor Roque na minha banca de livre docência, muita alegria. Eu fui arguido pelo professor Roque, e é realmente alguém que, além de ser um grande jurista, é por todos nós, professor Roque, muito admirado. O senhor é um homem que é admirado por todos que lhe conhecem, pela sua generosidade, pela sua gentileza, pela sua educação e pelo seu brilhantismo como jurista. Todos nós, eu diria que outro dia eu disse até ao professor Robson, que o senhor é uma unanimidade entre nós, como jurista e como ser humano. Mas, professor Roque, vamos começar a nossa conversa. Eu queria ouvir um pouco o senhor falando um pouco sobre a sua obra, Direito Constitucional Tributário, que, para mim, é realmente uma bíblia, que eu indico a todos os alunos que começam a estudar Direito Tributário, falando, o primeiro livro que você tem que ler é o livro do professor Roque. Depois você vai ler os outros, se conseguir ler os outros. Mas, primeiro, você tem que ler o Direito Constitucional Tributário do professor Roque, porque com esse aí, meu amigo, você já consegue andar muito. E lá no seu livro, o senhor fala muito sobre a questão do sistema constitucional, da importância do federalismo, da importância dos direitos e garantias individuais, do que o direito tributário representa para a proteção do indivíduo e para o que ele representa para a Federação Brasileira. E, nesse momento, mais uma vez, o Brasil discute uma reforma tributária que tem
no seu eixo uma ideia que é de concentrar a tributação do imposto sobre o consumo no plano federal, né, através de uma legislação que seria federativa, federal, e, com isso, assumindo as competências do ICMS, que hoje é estadual, e do ISS, que é municipal. Nós sabemos que o ICMS é o principal imposto dos estados e o ISS talvez seja o principal imposto de algumas grandes cidades, muito importante para o orçamento dos municípios. Eu gostaria de lhe ouvir sobre essa ideia da reforma tributária de centralização do imposto sobre o consumo nas mãos da União, vis-à-vis às regras de federação, ao equilíbrio de competências e tudo aquilo que representa a Constituição em matéria de competências tributárias. Muito bem. Uma boa tarde a todos. Com imensa satisfação que eu participo em ambiente eletrônico desse encontro de estudiosos do direito tributário que está sendo promovido pela prestigiosa Associação Paulista de Estudos Tributários, a APET, sob a presidência do professor doutor Marcelo Magalhães Peixoto e sob a coordenação do professor doutor Helenilson Cunha Pontes, dublê, como eu dizia, de grande jurista e de experiente político. Eu agradeço ao colega, né, me permita-se chamá-lo Marcelo Magalhães, pela feliz iniciativa de promover esse encontro e também agradeço as palavras amáveis e altamente generosas com que o professor Helenilson Pontes acabou de me apresentar. Bom, eu começo respondendo a pergunta que me foi formulada de um modo genérico. Eu fui o orador da minha turma de 1972, que saudades. E o paraninfa da turma era o hoje saudoso professor Geraldo Caliba, que tinha acabado de ser nomeado reitor da PUC, ele no verdor dos seus 35 anos. E, pasmem os colegas mais jovens, naquela época dava-se muita importância à colação solene de grau, tanto que eu fui eleito orador da turma em concurso. Outros colegas se habilitaram e, enfim, eu acabei me sagrando vencedor. E houve 3 ensaios para a colação de grau, algo que absolutamente não acontece mais nos dias de hoje. E em 2 desses ensaios, o professor Geraldo Caliba compareceu. A horas tantas, né, o mestre me perguntou, o que é que você pretende fazer da vida? Né? Eu, pilhado de surpresa, né, disse, não sei, talvez eu venha prestar um concurso público, como de fato acabei prestando. Eu primeiro fiz carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo. E quero prosseguir os meus estudos. Você quer fazer o mestrado? Sim, professor, mas não já. E ele? Mas por que não já? Porque nesse ano, né, e o mestrado estava sendo inaugurado justamente naquele ano, o mestrado em Direito, a disciplina que eu pretendo cursar não vai ser oferecida, Direito Penal. O Direito Penal é a menina dos olhos da maioria dos estudantes de Direito. E eu tinha até biscoitado um prêmio, que até hoje é atribuído, é o Prêmio Queiroz Filho, para o melhor aluno de Direito Penal. E penal, prosseguir, só vai ser oferecido aos interessados no ano que vem, ou seja, em 1974. O professor Ataliba não se fez advogado. Isso é bobagem. O direito tributário e o direito penal são exatamente a mesma coisa. Nós, os tributaristas, estudamos a tipicidade. Vocês, penalistas, também. Nós damos muita atenção ao princípio da legalidade. Os penalistas, idem. Então, por que esperar pelo ano que vem? Inscreva-se em direito tributário. E eu tinha sido um aluno apenas razoável em direito tributário, né? Acreditei, me inscrevi. Em resultado, passei por seríssimas dificuldades. No início, tudo soava novidade para mim, né? Como se costuma dizer nas Minas Gerais, eu ia indo com o leite e os colegas já voltavam com o queijo. Colegas experientes, por todos eu cito
o saudoso amigo Eduardo Domingos Botelho, que lamentavelmente, né, nos deixou no último fim de semana. Eram colegas que já tinham livros publicados, que já davam aula em cursos de graduação, e eu realmente era um neófito em toda a acepção da palavra. Bom, tratei de recuperar o tempo perdido, comprava livros por metros, né? E aos poucos, né, fui me desasnando, fui aprendendo a ciência do direito tributário, mas sob o influxo benéfico do professor Geraldo Ataliba, né, que priorizava os estudos constitucionais tributários. Ele fingia se ofender quando alguém o chamava de tributarista. Ele dizia, não, tributarista é um ledor de Código Tributário Nacional. Eu sou um constitucionalista especialista em direito tributário, daí direito constitucional tributário, que é o título dessa obra que o professor Helenilson, né, gentilmente acaba de mencionar. Mas antes de entrar de rijo no assunto, uma curiosidade. Eu entrei no Ministério Público do Estado de São Paulo e a pergunta que eu mais tinha que responder aos colegas era: como é que você, Roque, se especializando em tributário, acabou virando promotor? Na época, promotor público, hoje promotor de justiça, depois procurador de justiça. Bom, quando o colega tinha tempo e boa vontade, eu contava toda essa história. Quando não, eu dizia, são as circunstâncias da vida, a vida nos leva por caminhos insuspeitados. Agora, uma coisa é certa, né? E por favor, não pensem mal de mim no início da minha fala. Eu fui o maior tributarista do Ministério Público de São Paulo, por uma razão muito simples, eu era o único, né? Então tinha que ser necessariamente o melhor. Se eu tivesse optado por penal, evidentemente eu encontraria grande concorrência, até estaria em desvantagem com Edgar Guimarães Noronha, com Basileu Garcia, com o Damásio Evangelista de Jesus, com o Júlio Fabrilli Mirabete, só para citar alguns nomes conhecidos e reconhecidos nas searas do direito penal e que honraram o Ministério Público do Estado de São Paulo. Bom, mas, depois de tamanho preambular, né, entro no assunto. A Constituição brasileira, como não se ignora, foi extremamente pródiga no disciplinar o fenômeno da tributação. Ela contém dezenas de princípios e centenas de regras que disciplinam a ação estatal de exigir tributos. A lei maior tributária não é, como alguns pensam, o Código Tributário Nacional ou a Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, se o assunto tratado for o ICMS, ou a Lei Complementar 116 de 2003, se o assunto em pauta for o ISS. Não. A lei maior tributária no Brasil é a própria Constituição. Não é à toa que Eleomar Baleiro dizia que ninguém no Brasil pode ser havido por conhecedor do direito tributário se não tiver palmilhado a Constituição. E, de fato, né, em alguns países é perfeitamente possível estudar direito tributário a partir de uma lei geral de impostos, né? A Itália tem a sua lei geral de impostos, a Espanha, idem, né? No Brasil, o estudo tem que começar pela Constituição. O próprio Código Tributário, na melhor das hipóteses, explicita o que está implícito na Constituição, mas nada de substancialmente novo lhe pode agregar ou subtrair. Falta-lhe titulação jurídica para tanto. E já que eu estou rememorando, né, episódios do início da minha carreira, me permitam lembrar também a primeira aula que eu tive no mestrado. O professor Ataliba fez uma chamada e, pelo sobrenome do aluno chamado, ele lhe dava sempre a seguinte tarefa: faça um estudo comparativo entre o sistema tributário alemão e o sistema tributário brasileiro. Faça um estudo comparativo entre o sistema constitucional tributário espanhol e o sistema constitucional tributário brasileiro. Quando chegou a minha vez, né, ele pronunciou o meu sobrenome em italiano, Carrazza. Né? Eu sou Carrazza na Itália, Carrazza no Brasil e Carrazza, Monsieur Carrazza na França. E
Logo, o professor Adaliba disparou. Já sabe, faço um estudo comparativo entre o sistema constitucional tributário italiano e o sistema constitucional tributário brasileiro. Eu, ingênuo. Para quando, professor? Para a semana que vem. As aulas do mestrado em Direito Administrativo, né? Até hoje são ministradas às segundas-feiras à noite, né? E já à época eram dadas às segundas-feiras à noite. E como é que eu faço? As aulas de Direito Tributário, perdão, né? Acabei falando administrativo, que são matérias afins. As aulas de Direito Tributário são ministradas às segundas-feiras à noite. E para quando, professor? Para a próxima segunda-feira. E como é que eu faço para encontrar a Constituição italiana? Né? Aqui uma explicação se faz necessária. Os tempos eram outros, né? Hoje é perfeitamente possível, pelo celular, né, imediatamente conseguir até a Constituição do Afeganistão, se é que ela existe. Mas, na época, era preciso comprar o livro. Né? Bom, comecei a minha peregrinação já na terça-feira de manhã, mas não encontrei nenhum exemplar da Constituição italiana nas poucas livrarias jurídicas paulistanas especializadas em livros importados. Eu já estava quase desistindo, né, até do curso de pós-graduação, quando encontrei um último exemplar na Casa de Dante, que não é propriamente uma livraria jurídica, é uma livraria especializada em obras italianas. Comprei esse último exemplar, o levei para casa, o só abri, li o artigo 1º, li o artigo 2º, fui ao índice alfabético remissivo e logo me tranquilizei, porque depressa percebi que na Itália, desde que o tributo seja criado por meio de lei e desde que os impostos levem em consideração a capacidade econômica dos contribuintes, tudo mais passa a gravitar em torno da imaginação criadora do parlamento, portanto, do poder legislativo. No Brasil, todos nós sabemos, a situação é diferente. No Brasil, as pessoas políticas, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, enquanto tributam, vale dizer, enquanto criam em abstrato tributos, se veem, por assim dizer, diante de um dilema. Que dilema? Ou praticamente reproduzem a Constituição e, ao fazê-lo, apenas recriam num grau de concreção maior aquilo que na Constituição já se contém, ou, na ânsia de serem originais, acabam resvalando para o campo da inconstitucionalidade. Enfim, no Brasil, as pessoas políticas, enquanto tributam, encontram perfeitamente iluminado no texto supremo o caminho que podem validamente percorrer. Isso é bom, né? Porque, convenhamos, o tributo alcança a liberdade e a propriedade das pessoas. O tributo fica com uma parcela da riqueza privada das pessoas. Também o tributo compele as pessoas a desembolsar somas de dinheiro em favor do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Ainda está para nascer uma pessoa que pague tributos com alegria. Eu, pelo menos, nunca vi alguém feliz pelas ruas. Onde vai a ser alegre? Eu vou pagar tributo, assim haverá mais justiça social, o Estado terá meios econômicos para atingir os fins que lhe são assinalados pela Constituição e pela lei. Não, as pessoas pagam tributo sob protesto, as pessoas pagam tributo porque a ordem jurídica a tanto as compele. É justamente a Constituição, com seus princípios, com suas regras, que mantém a ação de tributar debaixo do chamado Estado Democrático de Direito. Muito bem, o que fez a atual Constituição de tão importante, né, a ponto de merecer tamanhas lutas? Não vou amassá-los com obviedades, mas procurando reduzir a ideia e a sua dimensão mais simples, a União, os estados, os municípios e o federal receberam da Constituição competências tributárias privativas, exclusivas. O campo tributário foi perfeitamente desenhado pela Carta Constitucional e também pela Carta Constitucional foi dividido em faixas, de tal sorte
que a União tem o seu campo reservado à tributação, cada um dos Estados-membros outro campo reservado à tributação, idem cada um dos municípios mais o Distrito Federal. A Constituição é a carta das competências tributárias, indica o que as pessoas políticas podem, o que não podem e o que devem fazer enquanto criam e abstratam tributos. A par disso, a Constituição também classificou os tributos em espécies e subespécies, mas ela fez mais do que isso. Apontou a regra matriz, o arquétipo, a norma padrão de incidência das várias espécies e subespécies tributárias. Embrionariamente, atomicamente, todos os tributos já se encontram estruturados na Constituição. A Constituição, né, se quisermos tornar um pouco mais erudita a fala, direta ou indiretamente, sempre aponta a hipótese de incidência possível, o sujeito ativo possível, o sujeito passivo possível, a base de cálculo possível e a alíquota possível de cada imposto, de cada taxa, de cada contribuição. E também das outras figuras exacionais recondutíveis a uma dessas espécies. Isso vincula os entes tributantes. Quando, por exemplo, o Estado de São Paulo, né, estou falando aqui da capital do Estado de São Paulo, cria o ICMS, ele não pode criar qualquer tributo tendo apenas a cautela de ele pegar esse rótulo, ICMS. Não. Quando o Estado de São Paulo cria o ICMS, deve fazê-lo olhos fitos na Constituição Federal, mais especificamente em seu artigo 155, inciso 2, e nos parágrafos 2º a 5º desse mesmo artigo 155. Então, estamos a perceber que a classificação constitucional dos tributos no Brasil não é apenas nominal, é também conceitual. E mais preciso dizer, a Constituição estabeleceu o regime jurídico que cada espécie e subespécie tributária deverá necessariamente observar, o que nos protege enquanto contribuintes. Graças à Constituição, passamos a ter o direito subjetivo, se quisermos, o direito constitucional subjetivo, de só sermos tributados de acordo com esses modelos, de acordo com esses arquétipos constitucionais. Um tributo criado fora de sua regra matriz constitucional é um tributo inconstitucional. Inconstitucional porque agride o direito de propriedade e inconstitucional porque tende a assumir feições confiscatórias. E a Constituição é clara a respeito. O seu artigo 150, inciso 4, estatui que nenhum tributo poderá ser utilizado como instrumento de confisco. Aliás, né, o confisco no direito brasileiro só é possível na apreensão de produtos contrabandeados ou quando se percebe que uma propriedade rural está sendo empregada para o cultivo de plantas alucinógenas, né? Então, o tributo não basta que deixe de ser confiscatório, ele não pode ter a potencialidade de confiscar. E até para amenizar um pouco o rigor do discurso, recentemente descobriram no interior do estado de Pernambuco uma fazenda onde era cultivada a erva, né, a cannabis sativa. E sabem como descobriram os colegas? Pelo voo dos pássaros. Ficaram intrigados, né, ao ver os pássaros fazendo uns voos estranhos, provocando o gato, né, que estava ali posto em sossego. Resolveram seguir os pássaros para ver onde eles se alimentavam. E, ao chegarem à fazenda, né, viram lá a plantação de entorpecentes, a propriedade rural foi expropriada sem indenização. É uma sanção que a própria Constituição prevê. No entanto, nenhum tributo pode ser utilizado como instrumento de confisco. E, por derradeiro, né, a Constituição limitou o exercício da ação estatal de exigir tributos por meio de uma série de princípios.
o princípio da legalidade, o princípio da igualdade, o princípio da anterioridade, o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, em relação a alguns tributos, o princípio da não cumulatividade. Todos esses princípios guiam a ação estatal de exigir tributos. Dito de outro modo, a tributação só é válida no Brasil se em tudo e por tudo obedecer aos princípios constitucionais tributários. Assim está estruturado o sistema constitucional tributário brasileiro. No entanto, a tributação vai mal. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Mas vai mal, penso eu, não por culpa da Constituição, por culpa dos seus aplicadores. Serei mais explícito, por culpa do Poder Legislativo, que não tem dado à estampa leis que tornariam o sistema tributário mais justo, mais racional, por culpa do Poder Executivo, que tem abusado da faculdade regulamentar e, por meio de decretos, portarias, instruções e até atos administrativos, tem inovado inauguralmente a ordem jurídico-tributária. O regulamento, todos sabemos, deve limitar-se a prover a fiel execução da lei, a estabelecer aqueles pormenores normativos de ordem técnica capazes de dar plena eficácia à lei. O regulamento não pode inovar inauguralmente a ordem jurídico-tributária. E por culpa também, não vamos cometer o pecado da generalização, mas por culpa de certos setores do Poder Judiciário que estão trocando, data vênia, a toga pela pasta da Fazenda. E estão fazendo cálculos, projeções, como se o direito do contribuinte fosse maior ou menor, dependendo das quantias em jogo. É por isso que, seguindo na esteira do professor Geraldo Ataliba e do eminente professor Paulo de Barros Carvalho, entre outros, eu até sou contrário a uma reforma constitucional tributária. O sistema tributário brasileiro, a meu ver, é intrinsecamente bom. Mas concordo que a tributação vai mal e que há uma tendência a se levar a efeito a reforma constitucional tributária. O excesso de obrigações acessórias, que os americanos chamam de custos de conformidade, a irracionalidade na fixação das alíquotas, a insegurança que a jurisprudência errática dos tribunais superiores em matéria tributária gera, acabaram, por desembocar nesse anseio da maciça maioria dos contribuintes por uma reforma constitucional tributária. Agora, por qual reforma constitucional tributária? Não pela mesma. A União quer a reforma para aumentar a própria arrecadação, ainda que em detrimento dos demais entes tributantes e dos contribuintes. Os estados também querem a reforma para aumentar a sua arrecadação, ainda que em detrimento dos demais entes tributantes e dos contribuintes. Os municípios também querem a reforma constitucional tributária para aumentar a própria arrecadação, para ter mais autonomia financeira, ainda que em detrimento dos demais entes tributantes e sempre dos pobres contribuintes. E os contribuintes, com uma ponta de razão, querem a reforma constitucional tributária para pagarem menos tributos, não é? Eu me lembro do político Jânio Quadros, a maioria não o conheceu, porque a maioria dos que me honram, agora me assistindo, não era sequer nascida quando esse político pontificava. Mas, certa feita, numa entrevista, ele invocou um provérbio indiano: o último fio de palha quebra o costado do elefante. Eu diria que o último tributo de há muito quebrou o costado do contribuinte típico brasileiro. Enfim, todos anseiam por uma reforma constitucional tributária, mas não pela mesma reforma tributária, o que me remete a uma frase de Anton Chekhov, um expoente do romantismo russo do século XIX, quando para uma mesma moléstia são prescritos vários medicamentos, é sinal que essa moléstia não tem cura, né? Palavras
infelizmente, atuais, né? Nesses tempos de Covid-19, nesses tempos de pandemia. Quantos tratamentos caseiros brotaram, nenhum deles, por enquanto, lamentavelmente, eficaz. Mas, enfim, essa é uma outra história, né? Que os médicos, políticos, os epidemiologistas, né? Se encarreguem de tratar desse triste assunto, né? Por que não? Mas, de qualquer maneira, a reforma parece inevitável. Tanto que há no Congresso Nacional 2 projetos de reforma constitucional tributária. A PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, essa tramitando no Senado da República. No fundo, as 2 PECs são semelhantes. E a que está mais avançada, né, me corrija o professor Helenilson, se eventualmente eu estiver equivocado, é a PEC 45. Vamos fazer umas considerações genéricas. Os próceres, os adeptos da reforma proposta através dessa PEC, a PEC 45, eles começam a sua fala de maneira inteligente. Por quê? Porque eles começam dizendo: se essa reforma se efetivar, os ricos pagarão mais tributo e os pobres pagarão menos tributo. É justo, não é? Quem há de se indispor contra essa pretensão? Haverá menos burocracia, não haverá tantas obrigações acessórias, o sistema tributário vai ser simplificado. Quem pode ser contrário à simplificação do nosso absurdamente complexo sistema arrecadatório, né? Isso me remete a uma frase célebre de Alfredo Augusto Becker, né? Ele falava no manicômio jurídico tributário brasileiro, manicômio cujo número de internados não cessa de aumentar. Ainda os adeptos da PEC 45. Todas as exportações serão desoneradas de tributação. Quem já não ouviu aquela célebre frase: um país deve exportar produtos e não tributos, né? Vejam o modelo da China, né? A China, além de ter uma mão de obra quase escrava, absolutamente não tributa, não onera as exportações. Não é à toa que está dominando o mercado mundial. Ainda, os propagandistas, né, da PEC 45, os créditos serão restituídos em, no máximo, 30 dias e em moeda. Vejam que beleza, né? Todos os colegas tributaristas não ignoram a dificuldade em se reaver os créditos de ICMS, né? Isso muitas vezes acaba não acontecendo nunca, vai para as calendas, quando não para as calendas gregas, que sabemos não existir. Então, se isso tudo fosse verdade, eu acho que eu seria o primeiro a apregoar as excelências dessa proposta. Mas se nós examinarmos o projeto, nem digo curiosamente, mas um pouco mais curiosamente, veremos, data vênia, que essa é uma propaganda falaciosa. Por quê? Então, vamos por etapas. O que se propõe? Se propõe a unificação de 5 tributos: o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS desapareceriam, cedendo espaço ao IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto, segundo a proposta, teria uma alíquota única, provavelmente de 25%, o que, a meu ver, já agride o princípio da seletividade, porque, como muitos observaram, a alíquota será a mesma tanto para a compra do caviar quanto para a compra do pãozinho na padaria da esquina. É outro ponto que não pode passar sem reparos. Mas a União, por lei complementar, poderá ainda criar
um imposto sobre externalidades negativas. O que significa isso? É uma cláusula de borracha, como diria Leon Deguy, é uma cláusula aberta. Claro que uma pessoa de bom senso entende que externalidade negativa é a operação com cigarros, com bebidas alcoólicas, com armas de fogo, com cartas de jogo. Mas isso não está posto na proposta. O assunto vai navegar ao grado da vontade do Congresso Nacional. De mais a mais, o IBS, em rigor, só vai beneficiar ao sistema financeiro e às empresas submetidas ao regime da tributação pelo lucro real, uma minoria. Os demais contribuintes, a menos que me demonstre o contrário, né, eu estou convencido, vão ser prejudicados. Os agricultores, e parece que é a agricultura que está mantendo a nossa balança de pagamentos numa posição mais ou menos estável e segura. Os agricultores verão embutido no IBS o IPI e o ISS, tributos que eles não pagam. Em contranota, os prestadores de serviços, né, verão embutido no IBS o ICMS e o IPI. E algumas vezes, né, dependendo do município, o prestador de serviços é até isento de tributação. Eu cito aqui no município de São Paulo o alfaiate, o engraxate, os prestadores de serviços familiares, né? Eu quase ia dizer os serviços mais humildes, mas todos os serviços têm igual dignidade, mas os serviços que alcançam o homem comum. E, no fim, quem vai suportar o peso econômico desses tributos todos? É o consumidor final, das mercadorias, dos bens ou dos serviços, né? Assim como as águas dos rios desaguam no mar, o peso econômico dos tributos acaba caindo nas costas do combalido contribuinte brasileiro. Uma vez, numa palestra, né, professor Helenilson e professor Marcelo, eu afirmei, sem muita segurança, mas afirmei que o Brasil tinha a maior carga tributária do mundo. E eu estava errado, confesso, a peito aberto. Logo, alguém me corrigiu, com razão. A maior carga tributária do mundo é a carga tributária na Suécia. Mas também não é muito maior que a carga tributária brasileira. Agora, não vamos comparar o incomparável, né? Vejam o retorno que o contribuinte sueco tem e o retorno que o contribuinte brasileiro, eu ousaria dizer, deixa de ter. O contribuinte sueco não precisa ter um plano de aposentadoria complementar, não precisa ter um plano de saúde, dependendo da sua condição econômica, não precisa ter segurança pessoal, não precisa mandar blindar o seu veículo. O contribuinte sueco não precisa pagar pelo estudo dos seus dependentes econômicos, porque na Suécia todas as escolas são públicas, de tal sorte que a própria família real matricula os seus filhos numa escola pública e os filhos do rei recebem educação de primeira qualidade, de melhor qualidade. Então, ainda que a carga sueca seja um pouco maior do que a carga tributária brasileira, a destinação do produto da arrecadação dos tributos na Suécia é feita de maneira mais justa, mais racional. Lá, embora o país não seja uma república, todos são donos da respública, da coisa pública, da república. O Brasil é uma república, mas não tanto, né? Porque nem todos se beneficiam da coisa pública, nem todos têm a sensação de que a coisa pública é de todos. Parece que a coisa pública é de alguns. Enfim, a carga tributária do contribuinte brasileiro é muito elevada e vai ser aumentada se esse projeto vingar. Até porque isso está na própria PEC. O sistema atual conviverá por 10 anos com um novo sistema. Então,
é de compreensão intuitiva que não vai haver simplificação alguma, né? Se a ideia dos adeptos da PEC 45 vingar. Por quê? Porque a complexidade do sistema tributário atual será somada, eu vou até conceder, a simplicidade, para mim, a pseudo-simplicidade do novel sistema tributário. De mais a mais, isso também está no projeto, a reforma só se efetivará daqui a 50 anos. Ora, daqui a 50 anos, será que existirá o planeta Terra? Né? O que terá acontecido nesse meio século? Quem podia imaginar há 6 meses que estaríamos todos confinados por força de um vírus, né? Inexpressivo, como inexpressivos são todos os vírus, mas este altamente letal. Então, o que vai acontecer daqui a 50 anos, ou mesmo daqui a 10 anos? Depois, se é verdade que história magistra vitae, que a história é mestra da vida, não vamos nos esquecer do que aconteceu com o IPMF, o Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras, criado em 1973 para ser cobrado até o dia 31 de dezembro de 1974, foi rerrotulado CPMF, como se a mudança das palavras alterasse a essência das coisas. Os antigos romanos já diziam verba non mutant in substantia rei, e esse tributo perdurou até 2007, né, quando, em boa hora, deixou o cenário jurídico nacional. Então, também nada nos garante que daqui a 10 anos o sistema atual deixará de funcionar. Ainda me permitam mais uma observação. O atual sistema tributário, como bem o perceberam os grandes tributaristas, protege os contribuintes com um verbo e com um complemento. Por todos, eu cito o eminente professor Paulo de Barros Carvalho. Então, veja, eu, como contribuinte, tenho o direito de só pagar imposto se auferir, verbo, rendimentos, complemento. Eu, como proprietário de um veículo automotor, eu tenho o direito de só pagar imposto se for proprietário do quê? Do veículo automotor. E assim por diante. Então, todos os tributos foram estruturados na Constituição dessa maneira. Tem que pagar imposto de renda quem ofere rendimentos. Tem que pagar ICMS quem, sendo comerciante, vende uma mercadoria. Tem que pagar ISS quem presta em caráter negocial, vale dizer, mediante contraprestação econômica, um serviço de qualquer natureza. E assim por diante. Isso vale também para as taxas. Eu tenho o direito de só pagar uma taxa de serviço se o serviço me alcançar, se eu fruir ou tiver à minha disposição um serviço público específico e divisível. Eu tenho o direito de só pagar uma taxa de polícia se for alcançado pela prática de um ato de polícia de efeitos concretos, portanto. Enfim, essa é uma regra geral. Agora, o IBS é um tributo que pode alcançar qualquer coisa, né? Por quê? Porque falta verbo e falta complemento. É um imposto sobre bens e serviços. Que bens? Que serviços? Venda de mercadoria? Sim. Operação financeira? Também. Propriedade de bem móvel? Também. Fruição de um serviço específico e divisível? Idem. Utilização onerosa de um direito que foi cedido. Também, enfim, qualquer operação jurídica com conotação econômica, em linha de princípio, poderá ser colocada na hipótese de incidência do IBS. E como uma ideia puxa a outra, quem é que vai ter a primazia? Quem é que vai ter a chave na mão do IBS? Por mais que se diga o contrário, a União Federal. Por quê? Porque o IBS, segundo a proposta, será criado por meio de lei complementar nacional.
votada, obviamente, né, não quero ensinar o Padre Nosso aos vigários, né, pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo da União. Os estados, segundo o projeto, poderão regulamentar essa lei complementar através de um conselho, mas as regras para a criação desse conselho também serão dadas pelo Congresso por meio dessa mesma lei complementar nacional. Mas na cal do veneno, como diziam os antigos romanos. Se esse conselho, em 180 dias, não regulamentar o assunto, caberá ao presidente da República fazê-lo. E vejam aí as esdrúxularias jurídicas. O regulamento serve para explicitar a lei comum, a lei ordinária. Não há regulamento à lei complementar. Isso, portanto, implica numa novidade absoluta, que eu tenho minhas dúvidas se não fere cláusulas pétreas, de pedra, irremovíveis por meio de emenda constitucional. De mais a mais, esse conselho não faz parte do executivo. Os regulamentos são privativos do chefe do executivo. Agora, haverá regulamentos temporariamente privativos desse conselho, do qual farão parte representantes dos estados e que terão 180 dias, né, para regularem, para regulamentarem, para estruturarem o funcionamento do novo sistema tributário. Isso não vai acontecer em 180 dias e a matéria voltará para as hostes da União. A União vai arrecadar o IBS e depois fará os repasses. Se é verdade, né, que a história é mestra da vida, estou até me repetindo, o atual sistema de repasses está longe de ser perfeito. Sob pretextos vários, os repasses tardam e muitas vezes não são feitos ou vão para as calendas, né, para as calendas gregas, que sabemos não existiam. Isso tira a autonomia dos estados e dos municípios. Né? Hoje é pacífico e assente que a autonomia financeira é o pressuposto, seja da autonomia jurídica, seja da autonomia política. Muito bem, na medida que os estados e municípios terão amesquinhada a sua autonomia financeira, na prática, eles serão reduzidos à condição de meras satrapias, a exemplo das satrapias da antiga Pérsia. Ou, se quisermos ser um pouco mais modernos, serão reduzidos à condição de autarquias federais, que existiram no Brasil até o advento da Constituição de 1988. Não terão mais a plena autonomia e, portanto, em termos práticos, não poderemos falar em federação. E não nos esqueçamos que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, com todas as letras, estabelece: não será sequer objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Não a proposta de emenda constitucional que vise a abolir o sistema federativo. A proposta de emenda que tenha a potencialidade de abolir, de amesquinhar o sistema federativo, abolir a federação. Ora, uma maneira de se amesquinhar a federação é retirar, ainda que em parte, a autonomia financeira dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Enfim, o assunto é infinito, né? Mas eu acredito, né, que com essas ideias, que não foram tão poucas, né, os colegas estão alertados de que, no mínimo, é preciso analisar com cuidado essa proposta. Também me parece absurda uma ideia paralela. Como é muito mais fácil aprovar uma lei ordinária do que uma emenda constitucional, então a reforma pode ser feita por lei ordinária. Vamos, por lei ordinária, unificar o PIS e a COFINS, vamos acabar com o IPI, criar um tributo que englobe outras externalidades de riqueza. Não é dado a lei ordinária, tampouco a lei complementar,
cuidar desses assuntos que estão sob a égide, a meu ver, do poder constituinte, do único poder constituinte, que é o poder constituinte originário. Eu não adoto a terminologia poder constituinte derivado. Sou o primeiro a reconhecer que o Congresso Nacional está investido do poder de reformar a Constituição, mas não de poder constituinte. O poder do Congresso, nesse particular, é um poder constituído. Ele pode alterar, sim, a Constituição, observadas, no entanto, as cláusulas pétreas, de pedra, irremovíveis por meio de emenda constitucional, e um processo legislativo qualificado, votação bicameral em 2 turnos e com maioria de 3/5. Então, nenhuma emenda constitucional, a meu ver, pode bulir no atual sistema constitucional tributário brasileiro. Muito menos pode fazer uma lei comum, uma lei ordinária, ou mesmo uma lei complementar. Bom, mas agora eu quero ouvir o douto professor Elenilson, né, ou o igualmente douto professor Marcelo, que certamente, né, terão muitas ideias a contrapor ou a acrescentar. Agora serei todo ouvidos. Obrigado, professor Roque. Obrigado por essa aula de direito constitucional, tributário. Acho que o brilhantismo dos seus argumentos tiram qualquer possibilidade de contestação. O Marcelo tem uma outra questão a levantar aí para o senhor. Você, Marcelo. Vamos lá. Obrigado, professor Roque. É uma aula, como eu já estou, todos estamos acostumados a ter, e não tenho o que complementar, né? Não teria o que dizer aqui e repetir aquilo que o professor já disse. Mas, como eu havia comentado, nós temos 4 temas que a gente queria falar nesse período de 1h30, 1h50, claro, dentro da sua disponibilidade. E a minha segunda pergunta, de mais 2 que ainda vão ocorrer, é com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, esse imenso contencioso. E eu fui lá estudar um pouco da história, e eu sei que o professor Roque é o principal mentor dessa tese. Eu me lembro eu sei até, lendo e estudando, que o Tribunal Federal de Recursos tinham até 2 súmulas, né? Antes da Constituição de 88, a gente não tinha o STJ e tínhamos o TFR. E lá tínhamos 2 súmulas dizendo que o ICM antigo fazia, assim, parte da base de cálculo do faturamento. E a persistência, o trabalho, o brilhantismo e os estudos escritos do professor Roque fez o tribunal mudar de opinião. Então, eu queria que o professor falasse um pouco dessa tese e nos trouxesse algo sobre os bastidores, né? Como foi a sustentação oral que o professor fez lá atrás, e dizer aquilo que nós já sabemos a sua posição, a gente quer reforçar se é o ICMS para ser tirado, é o ICMS destacado ou se é o ICMS líquido, como está dizendo aqui a Receita Federal por meio da solução de consulta número 13. Perfeito. Bom, agradeço a sua pergunta, muito oportuna, e que me dá a oportunidade até de reforçar a importância do estudo do direito constitucional para a solução de problemas tributários. Realmente, o STJ, seguindo na traça do antigo Tribunal Federal de Recursos, já tinha pacificado o assunto no sentido de que o ICM primeiro, o ICMS depois, integravam, sim, a base de cálculo tanto do PIS quanto da COFINS. Um primeiro caso foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal. E eu tive a honra de ser contactado e de fazer a primeira sustentação oral perante a Corte Suprema, né, a respeito do assunto. Me lembrei do meu mestre Geraldo Ataliba e pensei de mim para comigo. Não adianta eu esgrimir
assuntos infraconstitucionais, até porque o Supremo é um tribunal constitucional. Então, ao invés de descer a detalhes e falar da Lei Complementar 70 e falar de outras leis ordinárias que regulavam o assunto, eu resolvi falar da Constituição. E eu usei mais ou menos a estrutura há pouco utilizada nessa minha fala despretensiosa. Eu disse que, embora a Constituição não tenha criado nenhum tributo, na medida em que ninguém pode ser desembolsado, obrigado a desembolsar somas de dinheiro com base diretamente no texto constitucional, a Constituição criou a regra matriz, o arquétipo de todos os tributos, inclusive das contribuições sociais para a Seguridade Social. Tanto o PIS quanto a COFINS são contribuições patronais para a Seguridade Social. E uma das bases de cálculo possíveis nos termos da Constituição para essas exações, é justamente o faturamento, ou valar, depois da emenda 20, a receita bruta da empresa. Ora bem, nenhuma empresa fatura ICMS. O ICMS, por assim dizer, transita pela contabilidade da empresa rumo aos cofres públicos estaduais. O ICMS não é receita própria da empresa, não se incorpora ao patrimônio da empresa sem reservas ou condições. Não, o ICMS, por assim dizer, está de passagem pelos cofres da empresa rumo ao destinatário final, o erário do Estado. Portanto, o ICMS é um mero ingresso temporário no patrimônio da empresa. Não é faturamento da empresa. Ora bem, se tanto o PIS quanto a COFINS incidem sobre o faturamento, força é convir que o ICMS não pode entrar na composição do faturamento da empresa. E com esse argumento, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal acabou sufragando essa tese. Foi o primeiro caso, julgado pelo Supremo, mas esse caso começou a ser julgado no Supremo em 99. Eu fiz a sustentação, houve o voto favorável do ministro Marco Aurélio, e depois de acalorados debates, o ministro mais moderno, pasmem, o ministro Nelson Jobim, pediu vista. 7 anos se passaram. O ministro Jobim pediu aposentadoria e o caso ia seguir porque ele devolveu o processo sem o seu voto. Nesse momento, com os colegas que estavam me acompanhando, eu pedi um novo julgamento, ao argumento de que, com exceção do ministro decano, Celso de Mello, e do ministro relator, Marco Aurélio, todos os demais ministros não tinham ouvido a sustentação oral, não tinham acompanhado o início do julgamento. E a eminente ministra, como é que é? Agora está me faltando o nome, Grace, Ellen Grace, desculpe, que era então presidente do Supremo Tribunal Federal, deferiu o pedido e uma nova sustentação foi feita. Houve 7 votos, 6 favoráveis e 1 contrário. Se não me trai a fraca matemática, a fatura, a palavra fatura vem a calhar, estamos falando de faturamento, já estava ganho. Mas nesse momento, o ministro Gilmar Mendes pediu vista. E, para abreviar essa arenga, o caso só foi julgado em 2014, mas sem repercussão geral. Por quê? Porque inexistia à época o Instituto da Repercussão Geral. Foi necessário um novo julgamento, num outro caso que ainda está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. E aí, novamente, por maioria de votos, a tese dos contribuintes se sagrou vencedora. Problema resolvido? Não. A União, sempre ávida de recursos, entrou com embargos declaratórios. E é interessante porque a Procuradoria-Geral da República, que nunca havia se manifestado no processo, agora o fez, depois que os embargos declaratórios foram opostos.
e começou a sua manifestação opinativa de uma maneira, a meu ver, correta, data vênia, né? Não tem autoridade para julgar as manifestações da Procuradoria-Geral da República. Mas, enfim, dizendo que não havia na decisão do Supremo nem omissões, nem incongruências, nem contradições. Pronto, problema resolvido, né? Isso me faz lembrar uma história. Consta que o rei Frederico o Grande da Prússia foi fazer uma inspeção numa fortaleza de fronteira. E ele já estava consagrado, né? Tanto que passou para a história como Frederico o Grande. E, ao chegar à guarnição, ele estranhou não ter sido recebido com a salva de 21 tiros de canhão, a qual tinha direito. Assim que se instalou na fortaleza, ele manda chamar o coronel que a comandava. E lhe pergunta a queima-roupa: por que você não providenciou a salva de 21 tiros? E o coronel, gaguejante, trêmulo, né, foi logo dizendo: por 12 razões, majestade. Diga primeiro, estamos sem um grão de pólvora no paiol. A segunda, ele falou: não, pode parar, basta a primeira razão, as outras todas perderam a importância. Então, eu diria, depois dessa manifestação da Procuradora-Geral da República, né, não havia necessidade de outros considerandos. Mas os outros considerandos foram feitos. Porém, como a União vai ser obrigada a desembolsar muito dinheiro, a palavra dinheiro está no parecer, não é uma palavra técnica, né? Talvez recursos, né? E isso vai fazer falta à educação, à saúde e à cultura, né? Tomara isso fosse verdade, convém que essa decisão só se faça sentir depois do trânsito em julgado, que se modulem os efeitos dessa decisão para depois do trânsito em julgado. E não se sabe exatamente quando se dará. Primeiro porque esse julgamento, que era para ter ocorrido em dezembro, foi adiado para o dia 1º de abril. Como era de se esperar, né, dia 1º de abril, ele tornou a ser adiado sine die, sabe-se lá quando o assunto voltará à tona. Também, nada garante que, começando, o julgamento termine. Pode ser que algum ministro, depois de 21 anos, né, ainda não se sinta suficientemente esclarecido a respeito do assunto e torne a pedir vista. E aí não teremos mãos a medir. Depois, né, eu gosto muito de citar os fatos da vida, né? Acredito que vocês ouviram falar naquele locutor famoso, Silvio Luiz, né, famoso pelos bordões. Então, um deles era: o que é que eu vou contar para os meus filhinhos, quando um atacante perdia um gol feito, né? Muito bem. O que é que nós, advogados, vamos dizer aos nossos clientes se houver a modulação? Diremos: olha, nós temos uma notícia boa e uma notícia má. Qual é a notícia boa? Aquela tese que parecia morta e sepultada vingou. O Supremo decidiu que realmente o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, então qual é a notícia má? A notícia má é que não adiantou nada você litigar, né, ter despesas, inclusive com advogados, porque os efeitos dessa decisão só vão se fazer sentir para o futuro, né? Então, o que é que nós vamos falar, parafraseando o Silvio Luiz, para os nossos clientes? Eu não acredito que o Supremo enveredará por esse caminho, que pelo menos o Supremo vai, acredito, privilegiar os que demandaram, os que bateram as portas do Poder Judiciário, né? Para não criar um clima de insegurança, um clima até de revolta, né, contra uma decisão um tanto quanto esdrúxula. Agora, respondendo à segunda pergunta do professor Marcelo, o que é que tem que entrar na base de cálculo? O que é que tem que entrar na expulsão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? O ICMS destacado ou o ICMS recolhido efetivamente em moeda? Eu não tenho dúvidas em afirmar o ICMS destacado,
porque o ICMS está entrando nesse cálculo como Pilatos no credo. O ICMS é só um ponto de referência. Se a referência tomada fosse a conta de energia elétrica, faria sentido a União argumentar, mas é preciso ver se a conta de energia elétrica foi paga, é preciso ver se a bandeira que à época reinava era a bandeira vermelha ou era a bandeira verde, é preciso ver se efetivamente a conta de energia elétrica acabou sendo recolhida. Não. Houve uma inserção indevida da conta de energia elétrica, o que foi indevidamente inserido tem que ser retirado. Voltando ao assunto central, houve uma referência ao ICMS, mas o que está em julgamento não é o ICMS, o que está em julgamento é o PIS e a COFINS e as suas bases de cálculo possíveis. Não faz sentido perquirir quanto foi desembolsado em moeda e quanto foi desembolsado em crédito. Até porque os créditos são moeda de pagamento do ICMS. O ICMS não é um imposto sobre valor agregado, é um imposto sobre operações mercantis. Qual é a base de cálculo do ICMS? É o valor da operação mercantil realizada. Como é pago o ICMS? Com duas moedas. A moeda comum, a moeda de curso forçado, atualmente o real, e os créditos advindos das operações ou prestações anteriormente realizadas, tributadas ou tributáveis por meio do ICMS. Não é preciso, assim nos ensinou o saudoso professor Alcides Jorge Costa, que o ICMS tenha sido efetivamente recolhido nas operações ou prestações anteriores. Basta que o ICMS tenha sido devido. De tal sorte que o ICMS destacado é sempre pago na íntegra, parte em moeda comum e parte em moeda escritural. Essa moeda é tão valiosa para fins de adimplemento da obrigação de recolher ICMS quanto a moeda de curso forçado. Então, esse é um falso problema. Tem que ser o ICMS destacado. Até porque, a prevalecer o entendimento da União, um comerciante que se dedique primacialmente às exportações não teria nada a reaver. Essa é uma forma capciosa de se custear uma decisão expedida pela mais alta corte do país. Os homens e mulheres que integram o Supremo Tribunal Federal são pessoas de pensamento, são cientistas, são pessoas experimentadas nas lides jurídicas. Certamente não se deixarão engabelar com essas linhas de raciocínio. E também não vão conceder armas ao consequencialismo jurídico, né? Que leva em conta as consequências econômicas que a decisão poderá acarretar. Né? Fala-se muito em rombo no erário, que haverá um rombo de 100 bilhões. Primeiro, não há nenhum cálculo confiável que leve a esse resultado aterrorizante. E depois, como eu disse certa feita, né, para uma pessoa, não vou nominá-la, rombo haveria se o tributo fosse devido. Se a mais alta corte do país já decidiu que o tributo é indevido, não vai haver rombo nenhum, vai haver o integral restabelecimento do primado da Constituição. Então, eu confio que os contribuintes serão assistidos pelo bom direito, né, que agora está para ser revelado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal, que tem uma composição excelente, né? Conheço quase todos, sou discípulo de quase todos, né? E até por todos, para não parecer que estou bajulando, né? Eu cito o Celso de Mello. Não adianta bajulá-lo, daqui a 2, 3 meses ele vai embora, né? Tomara até eu tenha a felicidade, em breve, de cuidar de algum caso em parceria com esse excepcional jurista. Mas não é o único ministro do Supremo que merece o meu respeito e a minha integral confiança. Vamos aguardar otimistas, né? Vamos aguardar otimistas. Mas, enfim, respondendo objetivamente, não pode haver modulação, porque não estão presentes os requisitos para isso.
postos naquela lei de 1999, é o artigo 27, acho que da lei 9.000, assim, de memória, não sou capaz de citar a lei, mas todos sabem que lei é essa, né? E, ainda que haja modulação, absolutamente ela pode alcançar os que já bateram as portas do Poder Judiciário, se não, né, eles terão participado de uma verdadeira pantomima, e o Supremo não está aí para alavancar pantomimas, e há de ser restituído todo o valor destacado, que é o justo, né? Se entrou uma quantia espúria na composição da base de cálculo dessas duas contribuições, por uma questão de equidade, né? Essa quantia tem que voltar para os bolsos do contribuinte. A União não pode se locupletar à custa dos contribuintes, senão ela experimentará um enriquecimento sem causa que não só o bom direito, como a própria moral condena, né? E o contribuinte, em contranota, né, terá um empobrecimento sem causa, né? O combalido contribuinte, né, já está sendo escorchado com essa tributação intensa, ainda vai perder aquilo que tributo não é. Não acredito que isso aconteça. Vamos aguardar otimistas. Maravilha, professor Roque. A gente fica feliz em ouvi-lo, inclusive sobre esse tema aí que é o maior contencioso, talvez, pelo menos da atualidade, né, do direito tributário, é algo que já vem aí se estendendo há anos, né? O senhor acabou de comentar, Até uma o julgamento. Desculpe, sem querer interromper, e já interrompendo, como diz o notável Jô Soares. Uma advogada que me acompanhou em 1999 estava grávida, e ela foi falar com alguns ministros ao meu lado, né? E estava quase para dar à luz. Muito bem, o filho dessa advogada já está concluindo a faculdade de Direito, já fez intercâmbio e tudo. Já é tempo de colocar um ponto final nesse drama, né? Talvez comédia, não, mas drama porque mexe com o bolso, que é a parte mais sensível do corpo humano. Mas continue, por favor. Desculpe a interrupção. É isso, mas é exatamente isso, professor. É muito, muito, muito tempo para a gente esperar, e agora esse pedido da Procuradoria de modular, de fazer a modulação com os efeitos a partir da data do julgamento dos embargos. Quer dizer, ou seja, a gente ficou esses 20 e poucos anos discutindo nada, né? Então, é uma coisa absurda. Eu quero agora passar a palavra para o professor Helenilson para fazer a terceira pergunta, né? Professor Helenilson. Professor Roque, o Supremo está decidindo, por esses dias, já começou a decidir, um tema extremamente importante para a liberdade dos contribuintes brasileiros, e, de novo, a sua doutrina está fazendo, graças a Deus, está sendo ouvida lá pelo Supremo Tribunal Federal. Eu me refiro à questão relativa à Lei Complementar 104, que inseriu o parágrafo único no artigo 116 do Código Tributário Nacional. Essa lei complementar veio autorizar a autoridade fiscal a desconstituir negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador, segundo os procedimentos previstos na legislação ordinária. Uma parte considerável da doutrina, e respeitável da doutrina brasileira, viu nesse dispositivo legal uma norma geral anti-elisão, que seria uma norma geral autorizando o fisco a desfazer negócios jurídicos que tivessem uma motivação de economia tributária não justificada em razões negociais. Foram trazidos aí conceitos de direito alienígena como propósito negocial, como abuso de direito, abuso de forma, e todas as esquisitices trazidas ao direito brasileiro, e sem a previsão de lei expressa dizendo e autorizando exatamente isso. Bem, essa norma foi questionada, como o senhor sabe, chegou ao Supremo, e depois, de novo, de quase 20 anos, o Supremo começa a julgar. E a ministra
Carmen Lúcia, um voto brilhante, ele diz o seguinte: com base no professor Roque Carrasa, né, não pode haver exigência de tributo com base em analogia. Né? Para a exigência de tributos, exige-se lei formal e material. Esta regra do Código Tributário Nacional é uma regra anti-evasão, ou seja... Muito bem, parabéns. O que o Lei Complementar está dizendo é o fisco pode combater a evasão tributária e, para isso, ele vai estabelecer uma lei de procedimentos e vai estabelecer a forma de fazer isso. Eu gostaria de lhe ouvir, porque esse assunto vem sendo debatido no Brasil durante 20 anos. E eu disse outro dia num debate que essa decisão da ministra Carmen Lúcia, com base nos seus ensinamentos, vai botar abaixo uma biblioteca de esquisitices que foram escritas, né? E o Supremo está dizendo aquilo que o senhor já diz há 30 anos, desde a Constituição de 88, pelo menos, né? Que não pode haver tributo sem lei. Então, por favor, nos dê uma luz nesse assunto. Verdade, professor Helenilson, a sua pergunta já encerra uma resposta, e é uma resposta corretíssima e brilhante. Né? Eu não gosto muito de fazer elogio de corpo presente, mas como eu elogio também pelas costas, né, eu me permito elogiá-lo pela frente. A sua defesa de livre docência foi memorável, e eu tive imenso prazer em participar da banca, porque aprendi muito ao ler o seu trabalho. Né? Realmente, você, como tantos outros, né, teria todas as condições para ir para o Supremo, mas não sei se isso lhe conviria. Né? Não quero ser seu adversário. Cada um sabe o que lhe convém. A questão até é fácil, né? Fácil, mas até hoje não foi resolvida. Não pode haver tributação com base em analogia, né? Analogia impérios, analogia em mal amparo. De mais a mais, aí não há de se falar em anti-elisão, mas sim em anti-evasão. Até talvez os colegas tenham percebido que eu fiz uma anotação dizendo que não é uma lei anti-elisiva, é uma lei anti-evasiva. O contribuinte, a meu ver, tem o direito fundamental de buscar caminhos fiscalmente menos onerosos, desde que ele não afronte a lei, né, com fraudes, com simulações, mas dentro dos limites que a lei dá a todos os contribuintes, ele não é obrigado a colocar a corda no pescoço para que o fisco o enforque. E, efetivamente, essa doutrina alienígena, né, que vem de países onde as constituições em matéria tributária são lacônicas, de um laconismo, eu diria, de fazer inveja a um espartano, está apoiando esdrúxularias, né? Ausência de propósito negocial, interesse tributário. Interesse tributário sempre há, né? Se eu opto em colocar as minhas parcas economias em caderneta de poupança, e o faço porque eu sei que posso retirar a quantia a qualquer momento, e não haverá incidência de imposto sobre a renda, né? sobre os frutos desse investimento, eu estou me valendo da elisão. É um meio lícito de evitar, no caso, a carga tributária, também meios lícitos de se amenizar a carga tributária, porque não pode haver evasão tributária, que é a utilização de meios ilícitos, né, para diminuir a carga tributária, até para custear a carga tributária. E mais a mais, eu entendo que esse parágrafo único precisaria ser regulamentado, né? Regulamentado por meio de lei. Ele não deu uma carta branca ao fisco para agir a seu alvedrio, a seu talante, né? Ad libitum. Alguns, lamentavelmente, interpretaram o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional como uma licença para matar, né? Licença para matar o contribuinte, né? Não foi o 007 que obtido da rainha, né? Licença para matar. A lei complementar não deu ao agente fiscal a licença para autuar o contribuinte, desconsiderar negócios jurídicos, mesmo porque a desconsideração dos negócios jurídicos já está disciplinada na legislação, né? No novo Código Civil, pode haver uma desconsideração especial em matéria tributária, mas que isso seja feito
com base em lei, né? Vivemos num país onde ninguém pode ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. É por isso até que aquela expressão tão em voga, e o colega sabe disso muito bem, sob reserva de lei, não é das mais próprias no Brasil, né? Ela faz sentido mais na França do que no Brasil. Por quê? Porque no Brasil tudo está sob reserva de lei. Na França, realmente, há matérias que estão sob reserva de lei e matérias que estão sob reserva de regulamento autônomo, regulamento independente. Independente de quê? Independente de lei. Então, em França, faz sentido dizer, essa é uma matéria sob reserva de lei. Por quê? Porque aquela é matéria sob reserva de regulamento. As questões administrativas na França são disciplináveis não por meio de lei, mas por meio de regulamento autônomo, regulamento independente. No Brasil, os únicos regulamentos válidos são os regulamentos executivos, né? Que explicitam a lei, né? O regulamento no Brasil só pode prover a fiel execução da lei, como reza o artigo 84.4 da Constituição. Então, nenhum regulamento pode criar ou aumentar tributos, nem estabelecer quaisquer ônus ou encargos que possam repercutir no patrimônio, na liberdade dos contribuintes. É evidente que eu não estou dando aula a quem dela não carece, né? Mas, enfim, como alguns colegas estudantes, né, ainda estão aprendendo, né, e não completaram ainda o curso de bacharelado, eu peço vênia, né, para dizer essas obviedades que não soavam tão óbvias, né, tanto que agora é que o Supremo vai colocar os pingos nos is, né, e começou bem, né, vamos aguardar otimistas. Como também eu estou aguardando otimista a questão da não incidência de ICMS para o comerciante que, tendo importado, a não incidência de IPI, por exemplo, desculpe, a nova incidência de IPI para o comerciante que, tendo importado um produto industrializado, coloca agora a mercadoria no mercado interno. Ele já pagou IPI por ocasião do desembaraço aduaneiro, por força de uma ficção. Que ficção? A ficção de que o produto foi industrializado no Brasil e que o desembaraço aduaneiro corresponde à saída do produto industrializado. Agora, a ficção só opera uma vez. Estou convencido, data vênia, respeitáveis opiniões em sentido contrário, que quando ele revende o colchão que ele importou da Austrália, ele está vendendo uma mercadoria e se sujeita só ao ICMS. Como se sujeita só ao ICMS, ele comprou também um colchão no mercado nacional e agora o revende. Ele não vai pagar IPI por revender esse colchão fabricado no Brasil. Não há de pagar IPI quando revende essa mercadoria que foi nacionalizada, esse produto industrializado que ele não tornou a industrializar. A questão está em julgamento no Supremo e parece que a votação está empatada, né? Está 1-1, houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Uma outra questão, também fiz sustentação há pouco, o comerciante que de boa fé adquire uma mercadoria em outra unidade federada, e essa outra unidade federada concede vantagens de ICMS não amparadas em convênio. Pode o estado de destino glosar os créditos? A meu ver, não. É evidente que nenhum estado pode conceder vantagens unilaterais de ICMS. Isso está escrito, né, com todas as letras no artigo 155, parágrafo 2º, 12G da Constituição. Mas esse problema há de ser resolvido entre as unidades federadas, perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual compete julgar originariamente os litígios entre os entes federativos. Não pode o estado de destino, penso eu, transformar o seu contribuinte na sua longa manus, obrigando a fazer a análise da constitucionalidade de benefícios fiscais concedidos a iuris, né? É pedir demais, né? E, além disso, né, como é que o estado de destino pode decidir sobre a constitucionalidade de um ato normativo de outra unidade federada? Isso invade atribuições
legislativas, né? Faz tábua rasa do princípio federativo e também assambarca uma função do Poder Judiciário, né? Quem decide essas questões, quando provocado, é o Poder Judiciário. É outro assunto que também está em julgamento e a partida também está empatada, né? 1-1. Vamos ver quando que teremos o resultado final. Os colegas todos, né? Estou falando para os colegas todos que me honram com sua audiência, né? Acredito perceberam como o direito tributário mexe, né, com a vida das pessoas. Eu diria até mais do que o direito penal, porque a maioria das pessoas não tem nada a ver com o direito penal. As pessoas, de um modo geral, são honestas, cumprem a lei. Mas todas as pessoas, de algum modo, são contribuintes, né? De tributos diretos ou indiretos, principalmente de tributos indiretos. Lamentavelmente, os produtos que compõem a cesta básica também trazem no seu preço o custo dos tributos indiretos, do IPI, do ICMS. Aliás, uma reforma constitucional tributária poderia desonerar por completo de impostos os produtos e mercadorias que integram a cesta básica. Havia um dispositivo desse tipo na Constituição de 1946. Se não me trai a memória, era o artigo 7º da Constituição de 46. Se ele foi ou não obedecido, não sei, mas estava lá na Carta de 46 e poderia ser reavivado agora numa emenda constitucional, porque uma emenda constitucional pode aumentar direitos fundamentais, o que não pode é retirá-los, segundo estou convencido. Bom, é isso, né? Não quero também me demorar demais aí. Todas essas questões são importantes, todas abririam espaço a uma verdadeira conferência, né? Mas eu acho que esse assunto está bem estudado, até pela pergunta muito bem formulada do professor Helenilson Pérez, né? E haveria uma quarta pergunta, né? Espero que seja boa, né? A última pergunta sempre a mais difícil de ser respondida, mas vamos lá. Coragem, Marcelo. Muito bom. Ô, professor Roque, então, a quarta pergunta, ela é mais simples, né? Tá vinculada a tudo aquilo que o professor falou, mas além da quarta pergunta, se no finalzinho o professor desse a sua opinião sobre como é que o senhor está vendo esses julgados do STF no tribunal virtual, né? Eu nunca vi uma produção tão grande de julgados e eu não estou conseguindo acompanhar. Mas eu vou fazer aqui a pergunta, e antes de fazer a pergunta, tem diversas perguntas aqui no meu YouTube, no canal aqui da PET, são muitas perguntas que eu teria que fazer um evento o dia inteiro para eu poder só ler essas perguntas. E também aqui, diretamente no Zoom, tem várias perguntas aqui, alunos do professor, por exemplo, o André Félix Ricota, que manda um abraço e depois faz uma pergunta. Mas é professor e dos bons. Professor, amigo nosso, eu não vou conseguir ler, André, desculpa, e todos os colegas aqui, porque não vai dar tempo. A gente só tem mais uma pergunta. Posso interromper, professor? Se me mandar as perguntas, na medida do possível eu respondo por e-mail. Eu sei que estou colocando uma carga nas minhas costas, mas é uma carga prazerosa, né? Terei imensa Então, vou fazer isso. E responder aos colegas que me honram com a sua audiência e ainda me indagam a respeito de questões tributárias. Mas vamos lá. Então, eu vou passar para o professor, né? E, inclusive, alguns aqui até perguntou o livro de ICMS dele, quando vai sair o 2020 ou 2021? Era para sair em março, mas aí houve a pandemia e o Malheiros, o doutor Álvaro Malheiros, que é o editor, né, da Malheiros Editores, me garantiu que em agosto sai. E já fizeram. Maravilha. E em agosto sai, fico feliz em saber do interesse dos colegas, até porque, em alguns pontos, eu mudei de opinião, ou reforcei argumentos, né? E também mudou a legislação, né? A legislação do ICMS é muito cambiante, e como o livro está esgotado há uns 4 anos, né? Muita coisa mudou nesse entretempo, de modo que vamos ver se em agosto o livro é acessível, inclusive a mim, né? Eu não tenho exemplar nenhum, eu só mandei por via eletrônica, né? Bom, mas também respondendo rapidamente a sua pergunta, agora não há alternativa, então tudo tem que ser feito por meio virtual. Eu mesmo fiz 4 sustentações nesse entretempo, 2 do Supremo, né? Porque não há alternativa.
mas eu acho que quando tudo voltar à normalidade, né, queira Deus em breve, devemos voltar ao sistema normal, porque a presença física do advogado é importante porque ele está olhando para os julgadores, ele os convence também pelo tom de voz, pelo gestual. De mais a mais, a presença física do advogado permite que ele levante questões de ordem, que esclareça uma questão de fato que talvez não tenha sido bem entendida pelo ministro relator. O advogado é essencial para o bom funcionamento da justiça, né? E também o representante do Ministério Público, ele é um advogado da sociedade, também contribui para que se faça justiça. Agora, não pode ser de outra maneira, mas eu não gostaria que o sistema se perpetuasse, né? Até porque, não digo que isso aconteça, mas pode acontecer. O julgador pode não assistir à sustentação oral. Eu acredito que os julgadores sempre assistem, mas está no campo das possibilidades dele não assistir. Agora, se o advogado ocupa a tribuna, ainda que o julgador não esteja muito entusiasmado em ouvi-lo, ele é obrigado, né, a permanecer e alguma coisa ele há de captar, né? Então, a justiça não pode ser feita às escondidas, né? Tem que ser feita em público, com acesso a todos e com a presença física de todos os protagonistas, né? Dessa trama, né? Dessa peça realmente que é importantíssima, né? Que leva à distribuição da justiça, né? Eu, como acredito o colega também, estou entre aqueles que acreditam na justiça da justiça, né? E assim deve ser. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Tem o Ricardo, o André, né? O André Ricota, Félix Ricota. Tem Falou aqui. Pronto, professor. Então, a última pergunta é uma questão sobre uma matéria que saiu hoje nos jornais. Está lá, né? Fundador da Ricardo Eletro é preso em São Paulo em operação contra a sonegação. E quando nós vamos ler a matéria, a gente vê que, na verdade, é o tema do ICMS não pago, declarado e não pago, e essa criminalização, que eu ainda não entendi, confesso, do Supremo Tribunal Federal, que nem o acordo saiu ainda, publicado. Então, queríamos a opinião do professor aí não sobre o caso concreto, mas sobre o tema. Como estudioso do assunto, né, e pedindo as devidas vênias, eu discordo do que, por maioria de votos, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O que diz a lei que define os crimes contra a ordem tributária? Comete crime de apropriação indébita fiscal quem não repassa aos cofres públicos tributo descontado de terceiro. As palavras não são exatamente essas, mas a ideia é assim, né? Então, quem pode, em tese, cometer esse tributo, esse delito? O empregador, que tendo descontado o imposto sobre a renda na fonte do empregado, ao invés de encaminhar a quantia à Receita Federal do Brasil, a embolsa, lhe dá destinação diversa, né? Ou o empregador, que tendo descontado a contribuição previdenciária do empregado, não encaminha também a receita, mas fica com ela. Em tese, quem assim age comete o crime de apropriação indébita fiscal. Eu digo em tese, porque às vezes o empregador mal e mal juntou o líquido, né? Então ele nunca teve a disponibilidade do total. Logo, ele não descontou do empregado, ele juntou o necessário para pagar o salário do empregado. Mas, enfim, essa é uma outra questão. Agora, vamos ver o que acontece em relação ao ICMS. Quem é o contribuinte do ICMS? O contribuinte do ICMS é o comerciante, o industrial, o produtor que praticou a operação mercantil, a venda mercantil, no caso. O consumidor final, ele não é contribuinte do ICMS, ele não figura na relação jurídica tributária pertinente. Ele é o destinatário da carga econômica do tributo. Se quisermos, ele é o contribuinte de fato, mas não é o contribuinte de direito.
Tanto que, se o ICMS não for recolhido a tempo e hora, não é o consumidor final que será alvo de execução fiscal. Quem vai ser objeto de execução fiscal é o comerciante que deixou de recolher o tributo. Logo, o comerciante que, tendo repassado no preço da mercadoria o quantum de ICMS, não paga o ICMS, ele é, a meu ver, um mero inadimplente. E a inadimplência é sancionada com a execução fiscal, com multa, com juros, com a perda de algumas vantagens especiais, mas não com a criminalização, muito menos com o cárcere. Até porque isso cria, penso eu, uma situação kafkiana. O comerciante que criminosamente, aí sim, pratica uma venda mercantil a descoberto de nota fiscal, eventualmente não será identificado e nada ali acontecerá. O fisco aprimora sempre mais as estratégias fiscalizatórias, mas sabemos que há muita sonegação nessa área. Então, o mau contribuinte, que não emite a nota fiscal, e ele faz isso não para economizar a carga da caneta, nem o talonário, ele faz isso para não documentar a operação mercantil realizada e praticar uma evasão tributária. Então, o comerciante que age dessa maneira criminosa, ele provavelmente não será punido. Agora, o comerciante que de boa fé desnuda sua contabilidade, reconhece que praticou a operação mercantil, destaca na nota fiscal o ICMS devido, mas pelos azares do comércio, ainda mais nesses tempos de pandemia, não recolhe o tributo, esse será levado ao banco dos réus. Não me parece possível isso. Não há no Brasil a criminalização do atraso, da inadimplência, né? Do atraso no pagamento dos tributos. O Supremo ainda cria uma figura estranha, que seria o inadimplente contumaz, né? O que é isso, né? 2 inadimplências são suficientes para caracterizar a contumácia? 3, 5? É a lei que vai fixar a contumácia? É a vontade do Poder Executivo, dos estados e do Distrito Federal? Isso cria uma situação de insegurança, de incerteza, né? Que não se compatibiliza com o Estado democrático de direito no qual todos pretendemos viver, né? Vamos aguardar, né? Eu, nesse particular, né, eu apoio o voto dos que mantiveram, né, o que já estava pacificado. O comerciante que, tendo documentado a operação mercantil realizada e não pagou o tributo, está sujeito apenas à execução forçada, ao processo de execução fiscal, observados os ditames, especialmente da Lei 6.830, de 1980. Né? Espero que o Supremo volte sobre os próprios passos. Né? Como eu disse há pouco, os ministros e ministros supremos são homens e mulheres de pensamento, sempre dispostos a mudar de opinião quando se convencem, né, da procedência dos argumentos que lhes são contrários. Né? É claro que os estados ávidos de recursos não se conformam com a inadimplência, mas nem sempre a inadimplência é fruto da fraude, é fruto da malandragem do contribuinte. Às vezes, a inadimplência é fruto dos azares do comércio, agravados por essa situação calamitosa que a todos nós está afligindo. Eu teria imenso prazer em participar dos eventos que você coordena, né, presencialmente, né, vendo o auditório, respondendo diretamente às suas perguntas. Como não há alternativas, então, estamos nos valendo desse meio que espero seja provisório, né? Não vejo a hora de voltar a cumprimentar os amigos, de poder autografar um livro, de responder a perguntas nos intervalos. Outro dia, para os meus alunos do pós-graduação, eu diria, o mais importante da aula de pós-graduação é a convivência
antes e depois da aula, né? E essa, infelizmente, né, nos foi subtraída por um pequeno vírus, né? Quem diria, né? Um ser tão pequenino causando esse estrago monumental. Bom, mas vamos lá, mais alguma coisa? Nilson, suas considerações finais, a gente vamos encerrar? Com prazer. Olha, primeiro eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de participar desse diálogo, né? Depois, felicito tanto a você, Marcelo, quanto ao Helenilson, dois grandes juristas, né? E dois juristas empreendedores, né? Essa reunião da APET é a prova viva que vocês continuam em ação, não se deixaram abater pela pandemia, né? E eu aproveito a oportunidade, né, para dizer algo óbvio, né? Eu diria que, graças aos nossos precursores, hoje contamos com uma sólida doutrina tributária, né? Mas nós somos apenas os responsáveis, né, pela guarda desse tesouro inestimável, né? Esses bens culturais, não deixam de ser bens culturais, estão hoje sob a nossa égide. Mas não apenas para que nós usufruamos desses bens culturais, mas para que possamos passá-los às novas gerações engrandecidos, né? E isso está sendo feito pelo professor Edilson, pelo professor Marcelo, pelo professor André, né, cujo nome há pouco foi mencionado, modestamente por mim. Nós temos o dever moral de aprofundar os conhecimentos já existentes, né? É isso, né, que vai permitir que as novas gerações prossigam nos estudos jurídico-tributários. Nós recebemos uma tocha dos nossos maiores, Alemar Baleiro, Geraldo Ataliba, Gilberto Lioacanto, que se estivesse vivo estaria agora fazendo 100 anos, né? Rubens Gomes de Souza, Antônio Roberto Sampaio Doria, Alfredo Augusto Becker, só para citar alguns nomes, são centenas deles, Amílcar de Araújo Falcão, né? São os tributaristas históricos que nos permitiram, né, chegar onde chegamos. E agora nós temos o dever, todos nós, né, de passar essa tocha adiante, né, ainda mais luminosa. E eu fico feliz quando eu vejo jovens, né, como o Marcelo, como o Edilson, como o André, que não são uma esperança, já são uma certeza. Então, quando nós, os mais veteranos, estou falando de mim, tivermos que ensarilhar as armas, né, nós vamos partir tranquilos, porque saberemos que estarão a combater o bom combate pessoas ainda melhores do que nós, né? Então, daqui a 50 anos, tenho certeza, os novos estudantes de direito tributário, os estudiosos do assunto, dirão, imagina que até 2020 havia um doutrinador que dizia isso. Isso já está completamente superado. É bom que seja assim, né? Se não houvesse a contestação, ainda estaríamos na idade da pedra lascada, né? Ou talvez nem tivéssemos chegado a ela. Não pode haver a satelização da inteligência. Nós temos que ser, cada um de nós, um planeta, ainda que um pequeno planeta, mas não um satélite que, por mais que se esforce, está sempre gravitando em torno de um planeta maior, que no caso seriam esses planetas grandiosos, Adelmar Baleiro, Pontes de Miranda, Alfredo Augusto Becker, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, né? Também não vamos nos acantonar no direito tributário. O direito é cientificamente único, né? Não podemos esquecer o Pontes de Miranda, com os seus 60 volumes do monumental Tratado de Direito Privado, com seus comentários a todas as constituições brasileiras, a começar da de 37 e terminando da de 67, com a emenda constitucional número 1, de 18 de outubro de 69. Enfim, aos grandes juristas, alguns, inclusive, entre nós ainda, felizmente, né? José Souto Maior Borges, Ives Gandra da Silva Martins, Paulo de Barros Carvalho, né? Felizmente, todos eles ainda pontificando. Vamos estudá-los sempre mais e vamos tentar colocar algumas pedrinhas a mais nesse edifício para que ele se engrandeça. Afinal, de pedrinha em pedrinha, o edifício vai crescer. Muito obrigado, né? Saúde e paz
a todos. E disponham aqui do aluno, né? Porque eu não deixo de ser também um aluno, um estudioso do direito tributário. E, quando quiserem, é só me convidar. Tantas vezes comparecerei, quantas vezes for convidado. Obrigado, Léo. Obrigado, professor Roque. Nós aqui agradecemos imensamente a sua disponibilidade. Estamos aqui há 2 horas conversando sobre direito tributário, passa muito rápido. A gente quer agradecer muito ao professor e a todos que estão aqui nos acompanhando ainda nesse horário. Professor Helenilson, pode falar as suas considerações finais? Apenas para agradecer, Marcelo, o professor Roque, na condição de diretor científico da PET, eu gostaria de agradecer. Certamente, hoje, nós digitalizamos um bem cultural, né? Porque essa sua aula aí de 1 hora, quase 2 horas, sobre o direito tributário brasileiro foi sensacional, e isso vai ficar marcado e registrado em modo digital nos canais da PET para um sem número de alunos, estudiosos, professores, estudantes de direito tributário que não têm o prazer de estar nas suas aulas de pós-graduação, nas suas aulas de graduação na PUC, mas vão ter o prazer de assistir na sua casa, através da internet, essa fantástica ferramenta que a modernidade nos legou, né? Essa aula maravilhosa que o senhor nos deu. Então, eu queria apenas já agradecer realmente, de coração, a sua disponibilidade, a sua generosidade com todos nós, com todos aqueles que se dedicam ao direito tributário, a propagar o direito tributário. Essa aula vai ficar registrada aqui para um sem número de pessoas que queiram aprender e ouvir tantas lições importantes que o senhor nos deu hoje, professor Roque. Muito obrigado pela sua generosidade e obrigado também pelo que o senhor tem feito pelo direito tributário esses anos todos. Certamente, como o senhor disse, o direito tributário não começa conosco, nem termina conosco, mas o senhor é um daqueles que ajuda a fazer e a produzir isso que é o direito tributário brasileiro, que é algo único, que não admite comparações, que não admite estrangeirismos e fórmulas alienígenas copiadas sem a contextualização do que é o nosso direito tributário brasileiro, não só positivado, mas também doutrinado por pessoas como o senhor e todos aqueles que se dedicaram a própria vida a construir a ciência do direito tributário brasileiro. Como seu aluno, como professor de direito tributário também, e estudioso de direito tributário, eu gostaria de lhe agradecer publicamente por toda essa história que o senhor tem no direito tributário brasileiro e que já deixou tantas lições a todos nós, e, quiçá, e oxalá, o Supremo continue ouvindo as suas lições, o Supremo continue lendo, os ministros continuem lendo os seus livros, porque certamente, assim fazendo, estarão protegendo o interesse da cidadania e do contribuinte brasileiro, porque é para isso que serve o direito, para proteger o indivíduo contra quem tem poder, e quem tem poder na democracia é o Estado, e o direito existe para a proteção do indivíduo. Muito obrigado, e devolvo a palavra a você, Marcelo, para concluir. Muito obrigado. Obrigado. Foi uma honra participar. O colega é muito gentil, até me emociona, né? Muito obrigado, Léo. Obrigado, professor. Então, estamos encerrando, pessoal. Boa noite a todos vocês e até a próxima. Professor, um abraço. Até logo. Obrigado. Até mais. Obrigado. Uma boa noite.